Começa agora o curso bíblico interativo As Cartas de Jesus às 7 Igrejas. Apresentação, Pastor Arilton Oliveira. Queridos amigos ouvintes da Rádio Novo Tempo, que alegria poder cumprimentar você em mais uma tarde. Seja muito bem-vindo ao nosso curso bíblico interativo. Começa agora para a nossa querida Santa Catarina, que através da Rádio Novo Tempo e também pelos nossos canais no YouTube, o nosso curso que está estudando agora a respeito das 7 cartas de Jesus às 7 igrejas do Apocalipse. Estamos aí nos capítulos 2 e 3, aprendendo mais sobre esse importante tema. E você é muito bem-vindo. Um abraço carinhoso a todos vocês que estão reunidos nesse momento, nos nossos espaços Novo Tempo, nos nossos lares, prontos aí, antenados para mais um dia de aprendizado da palavra. Quero aproveitar e convidar você para amanhã à noite, todos os domingos à noite, o mesmo tema que estamos estudando aqui na Rádio Novo Tempo, estamos estudando em uma de nossas igrejas adventistas perto de você, na região centro-sul de Santa Catarina. Quer participar com a gente? Basta colocar aí no nosso site o seu CEP e você vai descobrir uma igreja adventista bem pertinho de você. Nosso site, encontreumaigreja.com.br. Lá você vai saber aonde encontrar uma igreja pertinho de você. encontreumaigreja.com.br. E o tema que vamos estudar agora, aqui na Rádio Novo Tempo, você vai acompanhar amanhã à noite em uma de nossas igrejas. Por isso, você é muito bem-vindo. Chegamos ao nosso terceiro tema dessa série especial a respeito das cartas de Jesus às 7 igrejas e hoje vamos estudar sobre a carta à igreja de Esmirna. Pegue a sua Bíblia, vamos para Apocalipse capítulo 3 e nós iremos aprender um pouquinho mais sobre esse assunto. E é claro, para participar dessa discussão, desse momento de aprendizado, a gente sempre traz aqui alguns amigos queridos para participar. Queria começar a apresentá-los para vocês pelo pastor Emerson. Pastor Emerson, tudo bem? Tudo bem. Que bom poder estar com vocês mais uma vez para participar aqui do Interativo, viu? É uma alegria para mim. Joia, pastor Emerson cuida do distrito de Jardim Atlântico. São quantas igrejas, pastor, ali? São 5 igrejas, pastor Arilton. A igreja sede é a igreja do Jardim Atlântico, que fica no município de Florianópolis. A igreja de Coqueiros, também no município de Florianópolis. E eu tenho 3 igrejas no município de São José, que é Barreiros 2, a igreja do Roçado e a igreja do Bela Vista. Muito bem, um abraço carinhoso a esses ouvintes que estão lá conectados, Obrigado, né? Minhas ovelhas estão ouvindo sim. Aprendendo mais com o pastor delas, né? Bom, está conosco também para nos ajudar o pastor Rafael Monsan. É isso mesmo, Monsan? É isso mesmo. Monsan vem de quê, pastor Rafael? Alemão. Alemão, você é descendente de alemão. Não tem nada de alemão, ó. Rapaz, Alemão descendente de alemão. Mas que bom, pastor Rafael. É a primeira vez que está com a gente aqui não, né? Já esteve outras vezes, não? E é um prazer estar com você. É mesmo? Aqui. Achei que já tivesse tido outras vezes com a gente aqui em algum interativo. É a primeira. Podemos ir mais vezes, viu? Tá bom, seja muito bem-vindo. O pastor Rafael, ele atende ali na Igreja Central de Florianópolis, junto com o pastor Dirceu Zanella. Vocês cuidam de 5 igrejas ali, pastor? 5 igrejas, pastor. Quais são Nós elas? temos a sede, que é a Central de Florianópolis. E depois ali no sentido sul da ilha, nós temos no Saco dos Limões, ali a igreja do Bahia Sul. Na Costeira do Pirajubaé, a Igreja da Costeira, né, que é o Espaço Novo Tempo da Costeira, que vai ser inaugurado agora, dia 21 Olha de aí, outubro. Esse mês. Temos depois, mais adiante, lá no Carianos, onde fica o aeroporto de Florianópolis, a Igreja do Carianos. E aí, subindo no sentido norte da ilha, nós temos também a Igreja do Horácio, que fica ali na comunidade do Morro do Horácio, no bairro da Agronômica. São as que compõem as 5 igrejinhas ali, né? Junto com o distrito, com a central do distrito, que é a Igreja Central de Florianópolis. Um abraço carinhoso a todo esse povo, então, né? Um abraço para essa turma aí, que são valorosos, guerreiros. Muito bom. Muita gente não conhece o pastor Rafael como pastor Rafael. Conhece ele como pastor bro, de brother, de irmão. Né? Desde o colégio ele recebeu esse apelido e a gente carinhosamente chama ele de pastor bro, que é o nosso pastor aqui da capital. E pastor Alex, sempre com a gente. Tudo bem, Alex? Que bom estar com vocês aqui. Olha, eu fico esperando esse momento de estar aqui na Novo Tempo, no podcast ali, Arilton Oliveira, Associação Catarinense também, estudando esse assunto, né, maravilhoso. Eu posso dar aqui uma deixa de um programa que nós vamos ter? Claro. Eu não ia falar hoje sobre ele, mas eu quero falar um pouquinho e na semana que vem eu vou falar um pouco mais sobre esse programa. Para você que é empreendedor, para você que é empreendedora, para você que está querendo dar uma guinada
no teu ramo de trabalho, de repente você já tem uma loja, tem uma venda, já é um vendedor, às vezes até não tem um emprego agora, está migrando para outro setor. Nós vamos ter no dia 9 de novembro agora, mês que vem, lá na igreja Beira Mar São José, primeiro encontro Step One, é o passo 1, é para quem quer empreender, aprender a empreender. É um programa que vai tratar nesse primeiro momento, primeiro bloco, de importação. Eu quero importar. E quando a gente fala em importar, a gente está falando da China. Então nós vamos ter ali um especialista em importação, um homem que tem uma experiência vasta em importação, mais de 20 anos. O senhor Osvaldo, lá de Goiânia, que vai estar nesse primeiro módulo. Ele é importador, tem uma empresa que trabalha com importação de produtos de academia. Ele vai passar toda a expertise, vai ensinar passo a passo como importar, como abrir uma empresa de importação, como você entender as taxas do mercado, como você regularizar-se junto à Receita Federal para você importar qualquer produto que você queira da China em container. Então, dia 9 de novembro, Beira Mar São José. E na semana que vem, eu vou dar aqui no programa o link para você fazer a sua inscrição. Ok? Ok. Haverá um link, então, com maiores informações para você poder participar também, você que deseja. Bom, nós estamos aqui prontos para começarmos mais um tema e eu quero aproveitar e oferecer para você. A gente tem um guia muito especial de estudos do Apocalipse e a gente oferece também esse guia para você. Você que nos ouve em qualquer parte desse país maravilhoso que é o Brasil, você não apenas Santa Catarina, mas você pode pedir esse material de qualquer local que você esteja ouvindo na Rádio Novo Tempo. Você pode pedir pelo nosso telefone fixo, que é o 3281-3080, DDD 48, durante o horário comercial, ou você pode solicitar já agora, no nosso WhatsApp, 489-9830-6498. Repetindo, 489-9830-6498. Você pode pedir por esse WhatsApp, esse estudo, ou ligar para o nosso telefone em horário comercial. A gente manda gratuitamente para a sua casa pelo correio e você então acompanha a gente todo sábado à tarde aqui, o nosso tema sobre as 7 cartas de Jesus às igrejas do Apocalipse. Bom, vamos começar então o nosso terceiro tema, que vai falar sobre a igreja de Esmirna, a segunda das 7 igrejas do Apocalipse. Mas antes de começarmos, a gente sempre faz uma oração aqui e eu vou pedir então ao pastor Emerson que, por gentileza, nos dirige a Deus em oração, pedindo uma bênção para o estudo que vamos ter agora. Pai de amor e bondade, como é bom estarmos reunidos nesse sábado para podermos estudar a sua palavra. Hoje nós vamos estudar a carta à igreja de Esmirna. Que o Senhor nos ilumine, nos esclareça e que o Senhor nos traga lições e aprendizados que vão mudar a nossa vida, nos consagrar mais e nos tornar cada vez mais fiéis ao Senhor. Abençoe cada pessoa que está ouvindo, onde quer que ela esteja, e através das mídias, onde quer que chegue, e quando chegue este programa, que possa abençoar todas as pessoas que estiverem assistindo ou ouvindo, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, pastor Emerson, obrigado a você pela sua companhia também, você que nos assiste pelo YouTube, Adventistas AC e Arilton Oliveira. Você pode, inclusive, mandar aí os seus comentários, deixe aí o seu like nos nossos canais e se inscreva se você não é inscrito ainda. Semana passada estudamos sobre a primeira igreja do Apocalipse, com a igreja de Éfeso, né? E nós vimos que a igreja de Éfeso cobra aí o período que vai do ano 31, com a morte de Jesus, até o ano 100, o ano aproximado da morte do último dos 12 apóstolos, que foi João. E esta igreja representa, então, a cristandade desse primeiro século. Hoje vamos começar a igreja de Esmirna e nós vamos entender um pouquinho mais a respeito dessa igreja, de quem ela representa e qual é a mensagem que Jesus tem para o povo desse momento. Queria começar com o pastor Emerson. Igreja de Esmirna, essa palavra não é comum para a gente na língua portuguesa. Pastor Emerson, o que significa a palavra Esmirna? Esmirne, ela vem do grego e você pode tirar assim, várias traduções, né? Eu gosto mais da que refere-se a cheiro suave. Pastor Arilton, a palavra Esmirna significa mirra, ou perfume, ou cheiro suave. Compreendemos que a igreja, no segundo período de sua história, seria esmagada
por perseguições de seus adversários. Porém, na opressão, ela liberaria o suave perfume da fidelidade e do amor de Jesus. Portanto, mirra era uma especiaria extraída de uma planta onde se fazia um perfume. A mirra servia para fortalecer as gengivas, rejuvenescer a pele. Por isso que no relato histórico bíblico, as princesas elas banhavam-se em mirra. Esther, por exemplo, quando foi preparar-se para o casamento com Assuero, ela passou dias banhando-se com mirra, né? A mirra foi um dos presentes que os reis magos do Oriente lá ofereceram ao menino Jesus quando o encontraram após o nascimento. Então, portanto, mirra significa cheiro suave. Ok, então quer dizer que no espremer da planta ela exalava o odor, né? E no espremer das perseguições dos cristãos, eles demonstravam quem eles eram. Exato. Muito bem. Então aí já está uma primeira participação para entendermos a palavra Esmirna, na sua relação com Mir. Bom, vamos agora à cidade de Esmirna. A carta foi endereçada a uma cidade que tinha esse nome. Lembrando que naquela época nós não tínhamos apenas 7 igrejas, né? Nós tínhamos várias igrejas ali na região do Mar Egeu, mas 7 foram pinçadas dentre estas, porque elas representariam períodos pelos quais o povo de Deus passaria. E a cidade, pastor Rafael, o que a gente pode aprender hoje sobre a cidade onde estava essa igreja? Pastor, essa cidade, hoje, o nome dela se chama Izmir, né? E aí vem, eu acho que o termo é usado pela língua dos turcos, né? Izmir. Ela é uma cidade que fica no sudoeste da Turquia, mais ou menos ali na região do Mar Egeu, e tem aproximadamente 4 milhões de habitantes, hoje, né? A gente vai ver. É uma grande cidade, né? 4 milhões. Ela é a 3ª maior cidade da Turquia. Ela só perde para Istambul e Ankara, né? Okay. Essas outras ele tem mais habitantes, então, que Izmir. Essa cidade é uma das mais antigas ali da bacia do Mediterrâneo. E nós não encontramos na cidade de Izmir restos, vamos ver assim, né, arqueológicos da primeira Esmirna, essa Esmirna que nós abordamos aqui no 2º ou 3º século. Não tem nada, nós não encontramos nada ali, né? Acredita-se que ela esteja enterrada ali na parte de baixo da nova cidade, da cidade estabelecida hoje, ali naquela região. E também, né, acredita-se que ali dessa cidade sairia o grande poeta e escritor Homero. Homero é de Izmir? Homero é de Izmir. Nós temos um amigo aí no ministério, também chamado Homero, né? O pastor Homero. Gostaria de mandar um abraço para ele também aí. E esse grande escritor e poeta, né? Ele teria residido por essa cidade, mais ou menos lá pelo 1º século, né? Ali naquela região. Olha que interessante, né? Então a nova cidade certamente foi construída sob os estratos da antiga e hoje não temos nada da arqueologia ainda lá, né? Quando se visita as 7 igrejas lá, hoje Turquia, é interessante que você pode ver as ruínas de cidade em cidade. Quando nós vamos à cidade de Izmir, a gente não tem ruínas aparentes, embora haja sim evidências arqueológicas, mas estão ali no substrato, no solo, né? Uhum. É muito comum isso acontecer porque é uma cidade que não morreu. Ela foi crescendo, se estabelecendo. Os prédios hoje da cidade estão em cima das antigas ruínas de cidade. Então, às vezes, algumas cidades ficam muito difíceis da gente visitar as ruínas, visitar o que foram os prédios antigos, né? Esse é o caso ali da cidade de Izmir hoje. Ok. Então, vamos avançando com o nosso estudo. Pastor Alex, então a próxima pergunta é para você agora. Nesse contexto profético de Apocalipse, a que período se refere, então, essa igreja de Esmirna? Como localizado na história geral? Então, nós estamos fazendo aqui sempre um paralelo. É importante dizer que na profecia, quando você pega Daniel, por exemplo, capítulo 2, depois capítulo 7, você vai tendo uma ampliação do contexto profético, como se uma lupa se aproximasse. Aquilo que falaram aqui em programas anteriores, que eu achei muito propício, quando você está num avião, que você vai pousar, você vai vendo cada vez mais perto a cidade, até que você está dentro dela. Na profecia é a mesma coisa. Então nós temos aqui um paralelo entre Apocalipse capítulo 2 e 3 e Apocalipse 6. E no Apocalipse 6 é a abertura dos selos. Então, a igreja de Esmirna, que é a 2ª igreja profética, ela vai do ano 100 até o ano 313. Agora, por que essas datas? Porque 100 ali tem a morte do apóstolo João, é o último elo vivo,
no tempo de Jesus, e até 313, nós vamos ver na próxima pergunta aí, que tem algo que ficou muito evidente ali, a marcação dessa data, como uma data que ela transpõe para um outro período, no ano 313. Okay. Então, esse ano 100 até o 313, em paralelo com Daniel 6... Ou com Apocalipse 6. Desculpa, com Apocalipse 6, a gente tem ali o segundo selo sendo aberto. E o texto diz assim, ó, quando abriu o segundo selo, está lá em Apocalipse 6, 3 e 4, ouviu o segundo ser vivente dizendo, vem, e saiu outro cavalo, dessa vez um cavalo vermelho. Na semana passada, quando vimos a igreja de Éfeso, Cavalo branco. Era o cavalo branco, agora é um cavalo vermelho, com o seu cavaleiro, e foi-lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros, também lhe foi dado uma grande espada. Então esse período, a igreja de Esmirna, cavalo e cavaleiros vermelhos, eles se referem a um período de perseguição, sangue, por isso a cor vermelha do cavalo. É o período de maior perseguição, aí uma perseguição intensificada do que foi no primeiro período que nós vimos semana passada. Então Roma estava se expandindo, Roma estava agora além das fronteiras do seu próprio país, havia conquistado a Síria, a Mesopotâmia, e com essa expansão de Roma, começa então uma perseguição muito mais ativa aos cristãos. E é importante lembrar também que foi nesse período que os próprios judeus, né, os líderes judaizantes, se tornavam ainda mais perseguidores em relação aos cristãos. Haviam fechado as sinagogas, estavam agora também perseguindo os cristãos, então era uma dupla perseguição. Os cristãos estavam ali de uma maneira sendo pressionados de todos os lados. Entendi, então. Pois não, pastor? Eu acho muito interessante isso. Quando você conhece um pouco da história, das datas históricas, dos personagens que compõem a história universal e também a história do cristianismo, quando você consegue ter essa relação da história universal com a história do cristianismo, o Apocalipse ele se torna autoexplicativo, porque ele é como um quebra-cabeças. Você vai montando essas peças. Algumas pessoas acham um livro fechado, não, ele é um livro aberto. Para todos aqueles que querem conhecê-lo, o próprio Espírito Santo dá a conhecer. E quando o pastor Alex falava ali do cavalo vermelho, bom, nós temos então o primeiro cavalo, o cavalo branco, representa o período de paz. Lembra da pureza, estava tudo muito tranquilo e tal. A igreja começou a avançar. Daí então veio o cavalo vermelho. O cavalo vermelho, ele se apresenta como os períodos de perseguição das grandes matanças. Toda vez no Apocalipse que a gente vê aquelas grandes derrubadas, na história, né? As grandes derrubadas de sangue com o avanço do cristianismo, está dentro dessa significância do cavalo vermelho, essa perseguição ferrenha, né? E é interessante que mesmo diante de tudo isso, a próxima pergunta vai abordar isso, eles perseveraram, né? É importante lembrar que essas perseguições não só começaram no segundo período, né? Na igreja de Esmirna, como o pastor Alex colocou, né? Elas intensificaram-se muito, mas já haviam começado desde o primeiro período. Quando você tem os apóstolos de Cristo sendo martirizados, você tem no ano 80 da história, no ano 70, a destruição de Jerusalém, no ano 80 o Coliseu Romano foi inaugurado, que tornou-se ali o palco da mortandade de milhares de cristãos. Inclusive, alguns historiadores dizem que na inauguração do Coliseu Romano no ano 80, 10 mil animais selvagens foram sacrificados e 5 mil cristãos. Então, uma pergunta pessoal, pastor Alex, você, quando o senhor também esteve, mas quando você esteve lá no Coliseu, você falou para mim, naquela viagem que a gente fez, você ficou em Roma. Como é que foi a sensação, a impressão, a emoção de você chegar lá? Quando você conhece a história, né? A gente passa por esses lugares e é uma reação de muita emoção. Você está naquele lugar ali, eu acho que o pastor Arilton teve a mesma impressão que eu tive. Quando eu estive em Jerusalém, eu chorei o tempo inteiro, com aquelas ruas, a cidade, e o Coliseu teve esse impacto também. Você saber que você está ali num lugar em que tantos foram mortos pelo Evangelho. E isso chama a gente a um compromisso como cristãos também. Então, essas perseguições, concluindo, né, elas não se iniciaram apenas no segundo período, na igreja de Esmirna, mas já haviam começado desde o primeiro período de Éfeso, para mostrar que, de fato, o cristianismo sempre foi uma religião perseguida,
porque o próprio fundador do cristianismo foi martirizado por aquilo que ele pregava e acreditava. Então, nós não podemos esperar, com base nessa história bíblica, que ser cristão é ter períodos de bonança. Ser cristãos hoje é remar contra a maré, é enfrentar os problemas, é ir na contramão daquilo que o mundo ensina. Nós sempre seremos minoria, nunca seremos maioria, isso já está, sempre foi assim, já está profetizado, mas que essa história, né, desses mártires do passado possa nos fortalecer no nosso objetivo de fidelidade a Deus. Então vamos agora à quarta pergunta, né? Como Jesus se apresenta para esta igreja? Pastor Emerson, né? Então Jesus ele se apresenta de forma diferente para cada uma das 7 igrejas. No caso da igreja de Esmirna, como ele se apresentou? Ele se apresenta de uma maneira extremamente oportuna para esse momento que eles estavam vivendo. Mateus 2,8 diz assim, Apocalipse 2, versículo 8. Ao anjo da igreja de Esmirna escreve, estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Lá em João 11 ele diz, eu sou a ressurreição e a vida, todo aquele que crer em mim, ainda que morra, este viverá. Em João 3 e 4, a vida estava nele. E quando Paulo fala dele em Colossenses, diz que tudo foi feito por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Era um período de muita mortandade. Então Jesus vai e se apresenta nesta carta como aquele que esteve morto e tornou a viver. Isso é uma lembrança de que por maior que fosse o sofrimento e a possibilidade da perda da própria vida, eles não deveriam esmorecer. Pois o Senhor deles não fracassou diante da morte. Pai, se possível, passe de mim este cálice. Mas depois em São João 15 ele diz, e tendo amado os seus, amou-os até o fim. Então Jesus ele não se deixou esmorecer diante de todo o sofrimento. E aqui ele está dizendo para eles o seguinte, olha, eu sei exatamente o que vocês estão passando, porque eu também fui perseguido, eu também fui espremido, né? Eu também fui espremido. Eu sei exatamente o que vocês estão passando. Eu passei pela morte, mas você pode ficar tranquilo, que eu sou a ressurreição e a vida. E se você passar pela morte, você pode ficar em paz, porque todo aquele que crer em mim, ainda que morra, este voltará a viver. Então ele anima, assim como ele animou os discípulos no passado, ele anima os seus discípulos agora em Esmirna, a não desistirem diante das tribulações que viriam logo. Talvez, pastor Alex, pastor Rafael e pastor Arilton, nós estejamos nesse momento falando com pessoas que estão passando por perseguição. Deixa eu falar para você uma coisa. Recentemente eu conversei com uma pessoa e disse assim, nossa pastor, depois que eu me tornei cristã, as coisas começaram a ficarem difíceis. Então eu perguntei, quando você não frequentava a igreja, você tinha dores, tinha doenças, tinha problemas financeiros? Tinha tudo isso. Então, a diferença é que agora você tem uma visão diferente da vida. As lutas, as dificuldades sempre virão. Agora, se você... Ela disse, eu sinto que eu estou sendo provada. Eu disse, que bom, isso é muito bom, porque só não é aprovado aquele que não está aprovado. Se você foi aprovado, é porque se você está sendo provado, é porque você foi aprovado pelo próprio Deus. Então a gente não deve esmorecer. Pessoas que fogem de sua responsabilidade de Jesus por medo de sofrer, não são dignas de comunhão com Ele. O Senhor disse, aqueles que se envergonharem de mim, eu me envergonharei deles diante do Pai. Então, pessoas que ensinam que o servo fiel será próspero e livre do sofrimento nesta vida, não acreditam nas palavras de Jesus que Ele mandou à igreja de mim. Então, hoje, porque determina na tua vida isso, determina na tua vida, a Bíblia diz que não é o servo maior do que o seu Senhor. Nós não sofremos porque Deus desejou que sofrêssemos. Esmirna não sofreu porque ela era destino que ela deveria passar por aquilo. Ela sofreu por causa da consequência natural do pecado. Nós sofremos por causa das consequências do pecado. O fato de sermos cristãos
e vivermos esse cristianismo, nós estamos duelando no conflito entre o bem e o mal. Mas o nosso Jesus, o nosso Deus, ele é vencedor. E todos aqueles que estiverem do lado dele serão vencedores. E ainda que tenham que passar pela morte, o Senhor os ressuscitará. Muito bem. Então ele é aquele que esteve vivo, né? Esteve morto, mas tornou a viver. E quando ele fala aqui, pastor Alex, Rafael, que ele é o primeiro e o último, qual é o significado dessa expressão? Eu ia dizer que ele é eterno. Ele sabe de todas as coisas. Ele conhece o princípio, ele conhece o fim de tudo, né? E ele promete estar ao nosso lado em todas essas situações. Como o pastor Emerson bem falou aqui, né? Ele não é o criador do mal ou da situação difícil que nós passamos ali. E ele não é indiferente a isso. Ele se fez presente entre nós para sentir as nossas dores, saber o que é você ser ali humilhado, maltratado, negado pelos seus, ou seja, pela sua própria família. Ele não se tornou indiferente às nossas dores quando a gente passa fome, frio, sede, dificuldades. Ele veio e habitou entre nós, mas ele se fez sacrifício por nós, porque toda tentativa humana em querer justificar-se a si mesmo, ela é falha. A gente só depende da graça, do amor e daquele sacrifício que ele fez por nós. Nós estamos falando nesse estudo especialmente sobre o contexto histórico de todo o pensamento grego. Né? O pensamento grego, Jesus poderia ser um semideus, ou poderia ser um ser criado. E quando ele fala, eu sou o primeiro e o último, ele está dizendo, eu sou superior a todos os outros e todas as coisas. Jesus era um com o Pai. E ele é chamado Pai da eternidade. O próprio Cristo é chamado assim na Bíblia. Ou seja, é a divindade de Cristo, o primeiro e o último, que esteve lá na criação, esteve lá no começo, junto com o Pai. João vai falar isso depois, né? Que o princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, Jesus Cristo é superior a tudo que nós conhecemos, sendo ele Deus como Pai. Muito bem, então ele era o primeiro e o último, aquele que esteve morto, mas tornou a viver. De fato, quando João escreve essas palavras, já haviam se passado aí quase 70 anos, né, da ressurreição de Jesus, e ele já estava lá no santuário, intercedendo por todos nós. Pastor Rafael, quinta pergunta é tua, não é isso? Isso. Bom, esse período de 100 a 313, como bem mencionado pelo pastor Alex, foi marcado por perseguições, mas também por uma forte expansão, né, do cristianismo. Como que era viver nesse período tão controverso da história? E aqui é um ponto interessante nós analisarmos, né? O cristianismo se expandiu a despeito das perseguições, ou até poderíamos dizer que motivado pelas perseguições, porque parece que há uma relação muito clara entre os momentos de paz que a igreja vive e acomodação e os momentos de perseguição e avanço, né? Como é que era, pastor, para eu viver nesse período da história? Pastor, eu gosto de primeiro analisar esta situação. Até onde vai uma mentira? Até onde vai uma mentira? Até quando a minha vida agora já está correndo risco, né? Eu posso ser morto se eu manter aquela posição, se eu manter aquela ideia, né? Ou aquele ensino que eu recebi. E assim aquelas pessoas na época, aqui que nós estamos vivendo nesse período de 100 a 313 da igreja de Esmirna, essas pessoas elas recebiam o evangelho. Essas pessoas já não mais as pessoas humildes, aquelas pessoas iletradas, pessoas não tão cultas, né, que geralmente eles imaginavam que somente uma pessoa, vamos dizer assim, sem conhecimento, né, sem letramento, ela engoliria essa história. Mas eu pergunto, essas pessoas, tanto elas como também os discípulos, eles foram até o fim, pagando com a própria vida. E aí a gente vê que essas verdades, elas não ficaram só com essas pessoas humildes, elas foram avançando. E aí a gente vai ver que pessoas da alta corte já começavam a aceitar, então, ali o evangelho, o sacrifício de Cristo, né, todo o propósito de Deus para a vida deles. E isso não ficou só na alta corte, também se espalhou pelos exércitos romanos. E aí muitos dos soldados romanos acabavam desertando, largando ali das fileiras ali do exército para seguir o cristianismo. Porque eu fico imaginando como que eu vou estar perseguindo, maltratando ou terminando com a vida de alguém que tem a mesma fé que eu, que tem a mesma crença que eu. Então muitos soldados ou desertavam ou abandonavam ali a carreira militar, né? E a gente vê que essas pessoas, elas também acreditavam naquilo que os discípulos acreditavam, naquilo que a igreja primitiva acreditou antes do primeiro século,
essa igreja então agora, ou seja, esse grupo, essas pessoas, ao aceitarem essas verdades, elas estavam dispostas também a pagar com a própria vida. E muitos foram perseguidos. E a gente vê também ali que a Roma, né, já não era mais o poder, os judeus que estavam perseguindo ali os cristãos, os primeiros cristãos. A gente vê agora Roma, e Roma ela tinha um poder militar grandiosíssimo, né? Era quem dominava toda aquela região do Mediterrâneo. E a gente vê agora então a Roma pagã colocando os cristãos ali dentro desses coliseus, né? Dentro de espaços assim onde eles eram tentados ou obrigados a adorar as estátuas dos deuses romanos. E uma desobediência a essas estátuas, né, ou a essa religiosidade ali dos romanos, faria com que eles pagassem com a própria vida. Então, eu acredito, meu amigo, não foi fácil. Não era fácil para eles. Assim como muitas vezes para nós não é fácil. Mas diante das dificuldades que eles passaram, eu digo assim, hoje, andar com Cristo para nós, principalmente no Brasil, né, onde nós temos essa pluralidade religiosa, mas muito mais ainda nós temos liberdade para pregar e manter nossas igrejas abertas, as portas abertas, e poder pregar o Evangelho livremente. Foi nesse período que surgiu, então, a igreja primeiro ela era composta de pessoas simples, como o pastor Rafael falou aqui, e aí começaram a surgir aquilo que nós chamamos dos apologistas do Evangelho, que eram pensadores que defendiam o cristianismo. Eles começaram usando sua influência literária, usando aquilo, seus seguidores, começaram a difundir o Evangelho. Nós temos alguns nesse período aí. Um deles foi Justino Mártir, que viveu do ano 100 até o ano 165. Ele era membro tinha uma certa nobreza, ele tinha uma grandeza intelectual muito grande, e ele era natural da Palestina, havia percorrido várias regiões ali, a fim de encontrar a verdade, ele procurava uma verdade. Quando ele encontra o cristianismo, Justino ele começa então a abraçar essa verdade e pregar sobre ela. Nós tivemos também ali um outro apologista chamado Policarpo, que era religioso, ele era um bispo depois em Esmirna. Foi bispo dessa igreja, inclusive, né, que estamos estudando. E foi martirizado e conhecido nesse período aí. Outros tantos, Tertuliano, por exemplo, que foi outro apologista também, que defendia o cristianismo, ele teceu uma frase interessante, que representa esse momento. Apesar da perseguição, ele dizia, o sangue dos mártires é a semente. É o que ele dizia. Ou seja, quanto mais cristãos se matavam, mais mais pessoas aceitavam a fé cristã, né? Você tinha ali os Césares, eles se autodenominavam deuses, né? Júlio César, por exemplo, ele deixa um sucessor, que é o César Augusto. César Augusto, ele sobe ao poder com 12 anos, 12 anos aproximadamente, muito jovem, e ele usa seu intelecto para criar uma ilusão, né? Não sei se vocês lembram aqui do cometa de Halley. Quando ele passou pela Terra. Eu, quando era jovem, eu vivia no Mato Grosso, e o meu cunhado comprou até uma luneta para ver o cometa passar. Cometa Halley. E nós subimos uma montanha para ver o cometa um dia, e passou tão longe da Terra que mal deu para ver aquela luz, né, cintilante. Nos tempos de Cristo, passou muito perto da Terra. César Augusto usou aquele cometa para dizer o seguinte, aquela luz que vocês estão vendo é meu pai, Júlio César, entrando nos portais do céu. E se ele é Deus, eu sou filho de Deus. Então, muitos se denominavam imperadores filhos de Deus. Aí você imagina o conflito. Aparece Jesus dizendo, não, eu sou filho de Deus. Eu sou o princípio, o começo e o fim. E resultado dessa visão, né, deificada desses homens, até a bagunça do nosso calendário é resultado disso, né? Exatamente. Você tem Júlio César, né, que tinha lá o mês com 30 dias, mas ele se achava melhor que outros imperadores, e aí o mês em homenagem a ele pegou um dia, né? Júlio passou a ter 31. Veio o sucessor, Augusto, fez a mesma coisa com o mês de agosto, também foi para 31 dias. E foram tirando de fevereiro, né, que acabou ficando com 28. Então até essa bagunça no calendário que nós temos hoje, meses com 28, ano que vem com 29, né, fevereiro, ano bissexto, depois meses com 30, com 31. O calendário judeu era fechado com 12 meses e 30 dias. Mas essa bagunça se deu a esta vaidade desses imperadores. Bom, o cristianismo foi crescendo, o sangue dos mártires era semente, mas essa perseguição ela sofreu uma arrefecida. Em algum momento ela deu uma freada, né? Pastor Alex, o que aconteceu?
que levou, então, trouxe um período de temporário de paz aos cristãos? Lá pelo ano 311, houve um edito, que foi um dito menor, chamado Edito de Tolerância, em que alguns romanos e esse pessoal que já defendia o cristianismo e agora se tornaram muito populares entre a classe mais alta de Roma, eles começaram a questionar, mas é justo essa perseguição, perseguir esses cristãos? Então foi publicado um edito por Galério, que era o imperador do Oriente, e nesse tempo havia Roma Oriental e Ocidental, e esse edito, em 311, ele foi assim, o começo, o primórdio para um estabelecimento da paz entre os perseguidores, Roma e os cristãos, quando finalmente 2 anos mais tarde, em 313, houve então o famoso, esse mais conhecido, o Edito de Milão. No Edito de Milão, Constantino e Licínio, que eram agora exatamente do Ocidente e do Oriente, trabalharam juntos e estabeleceram a liberdade religiosa para todos. Então ali houve uma paz. E ali já havia Constantino, é importante dizer que a mãe de Constantino, a Helena, hoje é a Santa Helena, ela se converteu ao Evangelho. E dentro da história, até da arqueologia, Helena vai ser a primeira, digamos assim, entre aspas, arqueóloga, ainda que colecionista. Ela começou a colecionar objetos que tinham a ver com Cristo, né? Ela tinha métodos para encontrar esses objetos até duvidosos, mas ela tinha pedaços da cruz, dizia ela que tinha, em algum período, até leite do seio de Maria. Tinha um museu particular. Um museu particular. Ali começa a arqueologia antiga, né? Então, assim, o que acontece? Essa mulher se converte e vai trazer a Constantino as boas novas do Evangelho, e esse Constantino, ele aparentemente se converte, nós vamos ver isso exatamente no período de Pérgamo, ali, que é a próxima igreja, mas isso marca o final da igreja de Esmirna, essa aparente paz a partir do ano 313, né? Na igreja local onde João ali escreveu, a igreja de Esmirna local, havia também ali uma espécie de um mundo em miniatura, ou a história em miniatura. Tudo que acontece na história acontecia ali em escala menor, e houve ali também entre os judaizantes locais uma paz que foi estabelecida temporariamente nessa cidade para que os cristãos pudessem viver naquele tempo, lembrando que ali local eram principalmente os judaizantes que perseguiam. Falando ainda sobre esse decreto, né, de tolerância de Milão, o que esse decreto de fato orientava? Havia o que nesse decreto? O que vocês podem nos ajudar com isso? O decreto falava de a religião passou a ser permitida agora? Foi isso que aconteceu? Esse edito, primeiramente, foi um tratado de paz, como uma bandeira branca que foi estabelecida, né? Entre o Império? Entre o Império Romano, entre os cristãos ali, eles estavam flertando, até por quê? Porque Constantino tinha um problema, a problemática de Constantino era a seguinte, e de outros imperadores já que vinham antes dele, que era estabelecer os limites do Império Romano. Os bárbaros estavam invadindo de todos os lados. E Constantino percebeu que se ele tivesse um reino dividido, ele não suportaria as invasões bárbaras. Então ele pensou o seguinte, eu vou me unir ao cristianismo, principalmente por um conflito, ou melhor, um interesse de guerra, uma estratégia de guerra. Eu vou fortalecer Roma. Então nós não podemos brigar aqui dentro, a gente vai ser atacado lá de fora e nós vamos cair. Então é uma coisa muito prática. Uhum. Então nesse primeiro momento, esse tratado visava muito mais uma estratégia de guerra. Só para... Estava deixando esses argumentos para a pergunta 8, né? Mas já que vocês entraram na questão, a perseguição religiosa, Constantino tinha o seu conselheiro espiritual, né? O bispo, e ele era tão vaidoso que ele não aceitava que qualquer pessoa tivesse um sistema religioso que fosse contrário àquilo que Roma pregava. Então, o que acontece? Por ordem desse bispo, a princípio, ele começou a perseguir os cristãos e matá-los. No Coliseu, por exemplo, estava lendo sobre isso, eles tinham carrascos que fustigavam animais, leões, tigres, ursos, sei lá quais animais eram, mas eram felinos, vorazes. O carrasco usava uma roupa específica e com ferro, com ponta,
aquecido ou com ponta, ferrava o animal. Deixava esses animais dias sem se alimentarem e sendo fustigados. Então, eles pegavam os cristãos, colocavam na arena. Os primeiros relatos de VIPs, Very Important Person, pessoas muito importantes, foi naquela época. As pessoas entravam no Coliseu para assistir aquela barbárie e alguns VIPs compravam lanças marcadas com um número específico dele, e eles tinham que flechas, lançavam flechas sobre aqueles que estavam ali acuados com os animais. As pessoas que se aproximassem o máximo do tornozelo, lembrando a saga de Aquiles, né? Essa pessoa ganhava um prêmio. Mas você imagina que a pessoa estava acuada aqui, fugindo de flechas, um leão vindo por lá, pisava no local, abria um alçapão, vinha um tigre voraz. Esses tigres, eles estavam vestidos com as roupas específicas, diz alguns relatos históricos, daqueles carrascos. O animal visualizava aquele cristão, visualizava o carrasco, e eles vinham direto na jugular e mordiam e matavam. E quando não, uma flecha atingia o olho, atingia o peito. Foi um sofrimento terrível. E nas praças também eles eram mortos. Eles eram decapitados em praça pública. Me perdoe a emoção, porque às vezes as pessoas dizem: eu estou sofrendo. Será que se nós sofrêssemos na intensidade deles, nós iríamos à morte como eles foram? Então, por isso que alguém disse que o sangue deles era como semente. O sangue era como ele escorria. Eram tantos mortos que formava ali um córrego de sangue. E nas arenas as pessoas iam, pastor Arilton e demais amigos, eles iam para ver cristãos serem mortos. E eles saíam de lá convertidos. Então o bispo chega para Constantino e diz assim: olha, não está dando certo. O seu reino está sendo dividido. Porque os cristãos estão se convertendo. Eles vão lá para verem cristãos mortos, seus súditos voltam convertidos. E o que está acontecendo? Os seus imediatos, a sua própria mãe se tornou cristã. Se você não fizer algo que possa agradar, entre aspas, gregos e troianos, se você não criar uma religião que seja compatível com esses dois grupos, o seu reino vai ficar dividido e você vai perder todas as guerras que vierem pela frente. Foi aí então, depois nós vamos tratar sobre isso, que ele simula uma falsa conversão e ele cria um sistema religioso que pudesse agregar as suas crenças pessoais com parte das crenças dos cristãos, e ele decreta então uma paz naquele momento. Ok, você pode ter esse guia impresso em casa para acompanhar todas as informações históricas que estão sendo apresentadas aqui no programa. Basta você entrar em contato com a nossa Rádio Novo Tempo aqui de Florianópolis. Vou dar para você os canais, você pode mandar para o nosso WhatsApp uma mensagem, é o 48 99830 6498, repetindo, 48 99830 6498, e diga aí: eu quero o estudo Apocalipse, Revelações de Esperança, e vamos mandar para sua casa pelo correio, ou então liga para nós em horário comercial. Nosso telefone é o 48 3281 3080, tá bem? 3281 3080, liga, passa-nos o teu endereço e a gente vai mandar o guia Apocalipse, Revelações de Esperança para a sua casa. Tá bom? Pastor Arilton. Sim, pastor. Complementando aquilo que o Emerson está falando, ele falou assim, de perseguições, os cristãos eram mortos, crucificados, ateava-se fogo a eles. Eu fico pensando que esse era um sofrimento terrível, intenso. E eu pergunto: que sofrimento nós estamos vivendo hoje como igreja? Às vezes nós sofremos por coisas muito tolas. É alguém que na igreja me ofendeu, que estacionou o carro num lugar que eu deveria ter estacionado, alguém que falou da minha vida, alguém que está comentando algo sobre mim. São sofrimentos tolos. Nós deveríamos sofrer por motivos verdadeiros. Deveríamos sofrer, se for para sofrer, por causas reais. Enquanto nós estamos aqui conversando hoje, tocando em assuntos tão melindrosos, do outro lado do mundo tem ainda cristãos sofrendo, sendo perseguidos, enjaulados, aprisionados, mortos. Então, se for para sofrer, que soframos pelo motivo correto. Entendamos que a igreja nesse mundo
Tem problemas? Tem. Mas até que ponto eu devo sofrer? Que ponto eu devo me preocupar com coisas tão banais da minha igreja, se há preocupações muito maiores no cristianismo? Pelo menos desse lado do Ocidente, nós temos liberdade religiosa. A gente costuma dizer, pastor Hélio, o senhor diz isso também, que esse é o momento da gente aproveitar para testemunhar do amor de Jesus, pregar o evangelho a toda criatura. Nós não podemos pregar do lado de lá onde há perseguição, não podemos fazê-lo de maneira direta, façamos de maneira indireta pela internet, espalhando a mensagem a todos os povos. Mas muito boa essa fala, porque de fato nós não sofremos, cada um sofre na intensidade que sofre, mas dentro do cristianismo nós não sofremos igual eles sofreram. Pastor Emerson, a próxima pergunta é com você então, né? É a 7ª pergunta. Lá falou a respeito de Esmirna, que achavam-se pobres, mas na verdade eram ricos. O que significa essa pobreza e essa riqueza da igreja de Esmirna? E lá no final, quando a gente estudar a carta à igreja de Laodiceia, lá eles se acham ricos. Ricos e abastados. Pobres, né? Veja, Apocalipse 2:9 diz assim: conheça a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Apesar de morar em uma cidade muito próspera, né, esse comentário que o autor que está aqui desse estudo, o pastor Alex, ele diz assim: apesar de morar em uma cidade próspera, os cristãos de Esmirna eram pobres. Provavelmente sofriam discriminação por causa de sua fé e assim se tornaram pobres. É bem possível também que tivessem sacrificado seus recursos, suas parcas posses, né, em prol do evangelho. E como os macedônios fizeram para ajudar os irmãos necessitados alguns anos antes, 2 Coríntios 8:9, né? Mas a pobreza material não tinha importância onde havia riqueza espiritual. A situação dos discípulos de Esmirna era muito melhor do que a igreja de Laodiceia, né? Como nós dissemos, que achava que era rico e era na realidade pobre. O verdadeiro valor, quem nos confere? Jesus Cristo. Eu pastoreio igrejas e conheço pessoas muito humildes no sentido monetário, né? Conheço irmãos que andam quilômetros e quilômetros a pé, diáconos, para abrir uma igreja. Eu conheço irmãos que andam quilômetros a pé para dar um estudo bíblico. Eu fico vendo quão rico são essas pessoas. Quando pastorei o distrito de São Joaquim, o senhor foi lá, pastor Arilton? Chegou a São Joaquim? Ainda não estive em São Nós Joaquim. fomos a São Joaquim, pastor Arilton, naquele reencontro que teve lá o ano passado. Numa sexta-noite. Verdade, Ok. Quando fores lá, vá conhecer a igreja do Despraiado, leve lá no interior ou a igreja da Estância do Meio. Veja, aquele município, ele foi evangelizado, aquelas regiões, aquelas igrejas, por irmãos a cavalo. Andavam uma manhã inteira, chegavam depois do almoço, almoçavam, davam estudos bíblicos e voltavam e chegavam em casa muito de noite. E quando eu estava lá com o pastor, eu dizia: amigos, esses homens evangelizaram a cavalo. Hoje vocês têm grandes caminhonetes. Por que o evangelho não está expandindo? Hoje nós estamos vivendo num momento de bonança, num momento de liberdade religiosa. É hora então de nós usarmos os recursos que nós temos para pregarmos o evangelho. Enquanto isso, pessoas mais pobrezinhas, que talvez não tinham tantos recursos, faziam milagres tremendos em prol do evangelho. Então isso é um chamado para nós, que eles eram pobres financeiramente, mas eram fiéis. A questão aqui não tem a ver com riqueza, porque nós temos irmãos que são extremamente liberais, são ricos e são extremamente entregues ao evangelho. Mas eles lá eram muito pobres, mas eles eram ricos espiritualmente. Então a contabilidade aqui não tem a ver com posses, mas tem a ver com a espiritualidade, a grandeza da fé que eles tinham em Deus. Ok, muito bem. Então tem mais a ver aí com a questão espiritual, né? Por isso que a Bíblia aconselha, né? Ajuntai para vós tesouros no céu, né? Onde a traça e a ferrugem não corrói. Há pessoas que são pobres dos bens terrestres, mas ricos na eternidade. Pastor Rafael, 8ª pergunta então, né? Eu acho que é a última do nosso estudo hoje. E aí a pergunta é:
A carta ainda fala de uma tribulação de 10 dias que os membros dessa igreja haveriam de passar. Como que a gente pode explicar ou entender esse texto de uma perseguição que durou 10 dias? Pastor, eu gostaria de ler primeiramente o texto, está lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, em que João escreve: não temas as coisas que tem de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós, para ser disposto à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Esse período é compreendido entre o período de 302 e 312. Então, ali, quase no finalzinho então ali da carta de Esmirna, a gente tem essa observação. Mas lembra que o pastor Alex ele falou um pouquinho atrás ali do tempo do edito de tolerância, né? Mas parece que o povo não foi tão tolerante assim, porque diante desse período de 302 e 312, as pessoas foram perseguidas, né? Foram massacradas de uma forma tão intensa, né? Que eu acredito que lá no edito de 311 de tolerância foi se dado o pontapé inicial por o edito de Galéria. E aí, mesmo aquilo não sentindo efeito, ainda as pessoas ali ridicularizando, escanteando, esnobando ali dos cristãos, foi necessário então ali depois, nós vemos no edito de Milão, Constantino e Licínio agora trazer então para si a responsabilidade e colocar um ponto final aqui, ó, parou a perseguição, acabou esse negócio aí. Mas, num ponto de vista cristão, imagina de forma massiva você ver amigos, parentes, familiares seus ali. E aí entra lá na pergunta que eu fiz, né, na outra abordagem: até que ponto vai uma mentira? Quando você está lá na parede, quando você está lá no Coliseu, da mesma forma como o pastor Emerson falou ali, daquelas pessoas tentar escapar de um lado e de outro vem um tigre, de outro vem um leão, de outro vem uma flecha. Essas pessoas, esse período intenso de perseguição ali de 302 até 312, foi um período muito macabro. Mas a promessa aqui que nós vemos, há uma promessa diante desse versículo aqui, dessa perseguição, que era para eles se manterem firmes. Eram 10 dias. Esses 10 dias, conforme a gente vê lá nas profecias, a própria Bíblia fala, né? Ele equivale a cada dia um ano, né? Lá em Números 14 e Ezequiel 4:6, você vai entender um pouquinho como que funciona o tempo profético. E aí você vai ver que nessa abordagem, 10 anos, ou os 10 dias aqui de Apocalipse, o povo seria perseguido, morto, massacrado, tentado a desistir, colocado diante de feras ali e ao mesmo tempo diante do imperador para negar a sua fé, para adorar outros deuses, mas a promessa é de que se eles permanecessem fiéis, eles receberiam uma bênção. E a bênção está lá no finalzinho do capítulo, então, do capítulo 2, versículo 10. Dar-te-ei a coroa da vida. E quem é que vai nos dar a coroa da vida? O próprio Cristo, né? O próprio Cristo. Ele foi vencedor. Lembrando que nós nunca venceremos como Cristo venceu, porque Cristo foi tentado de uma forma muito mais intensa do que a nossa, né? E a gente vai ver que as nossas tentações, nossas provações, elas podem ser vencidas se nós andarmos uma vida na dependência do Espírito e na companhia dele. Ele teve compaixão, se nós vemos lá em Marcos 1:41, daquele homem leproso, ele tem compaixão de cada um de nós, das nossas dores, nossas dificuldades, nossos problemas, que muitas vezes até nem são tão grandes quando a gente está em comparação a alguém que na mesma rua da nossa casa está passando por fome, está passando por uma doença terrível. A gente tem que olhar um pouquinho mais para o lado e ver qual é a situação do meu próximo, das pessoas que estão ali pertinho da minha casa, no ambiente profissional, sabe, pastor? E a gente vê que às vezes o nosso problema nem é tão um problema. O problema tem é quem está lá no hospital, ali num leito de morte, sem esperança, sem Jesus. Esse tem um grande problema e nós temos que estar ali para também oferecer a solução. Assim como Cristo nos oferece a coroa da vitória para aqueles que perseverarem, a esses que não têm esperança, a mensagem de esperança em Cristo Jesus, da restauração, da glorificação, é o que vai ser a motivação para essas pessoas se manterem nessa batalha até o fim. Amém. Amém? Que bela lição, né? Bem, nosso programa está se encerrando, já estamos aí quase terminando. Uma última palavrinha dos nossos convidados. Lembrando que o guia que estamos estudando aqui todo sábado à tarde pode ser seu. Nós estamos mandando pelo correio para todas as pessoas que desejarem. Basta você solicitar pelo nosso WhatsApp agora, se você quiser, 48 998 30 6498, ou então
ligar para Novo Tempo aqui de Florianópolis em horário comercial, no 48 3281 3080. Alex, em 30 segundos, suas últimas palavras dessa segunda carta à igreja de Esmirna. Às vezes parece que a nossa vida é um barco navegando ao acaso, mas por detrás de cada uma das nossas ações, atrás das lutas dessa vida, atrás da perspectiva e olhares humanos, existe um Deus comandando a história. E a prova é que nós temos aqui cartas que refletem os nossos dias também. Nas lutas, nas perseguições, nos momentos de fraqueza, nas perdas momentâneas, nós podemos contar com o auxílio daquele que é o primeiro e é o último. É o nosso Deus, Jesus Cristo, que está no comando, e Ele anda na nossa história entre as igrejas. Amém. Pastor Emerson, 30 segundinhos, suas últimas palavras hoje. Quero falar com você que está se sentindo esmagado por pressões, por perseguição, às vezes familiar, no trabalho. Você que é religioso, é fiel a Deus e sente que às vezes está sendo espremido por perseguições. Esmirna significa cheio suave. Que as suas lágrimas, que o espremer da sua fé possa gerar perfume, testemunho de fidelidade para que outras pessoas olhem para você e queiram ser fiéis a Jesus também. Muito bem, pastor Rafa. Rapaz, aquilo que nós não podemos ver é a oferta de Deus para nós hoje, que é o galardão dos justos, a salvação, a vida eterna. Então, não importa o que a gente esteja passando hoje, qual for a dificuldade, seja ela física, emocional, ou ali profissional, nas áreas financeiras e todas as nossas áreas da nossa vida, a gente tem solução. Nós temos uma solução e todas elas estão centradas em Cristo. É confiar nele, no amor dele, na misericórdia dele e compaixão. Amém. Que no final, o bem sempre vence o mal. Amém. Pastor Alex, pode despedir a gente em oração, por gentileza? Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos pelo estudo de hoje. Te agradecemos porque nos tempos modernos, apesar ainda das perseguições, tua mão comanda a nossa vida. Nós queremos, nesse momento, colocar aqueles que estão nos escutando através da rádio, nos vendo através do podcast, queremos colocar em tuas mãos, que o teu poder, a tua misericórdia entre em cada lar, em cada vida, que possamos resistir à pressão desse tempo e glorificar o teu nome em nossa vida, nossas atitudes, nos nossos relacionamentos, que o Espírito Santo, que o próprio Jesus Cristo, ele venha fazer morada em nosso coração. Amém. Te agradecemos, Pai, e pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado, querido amigo, você que esteve conosco aí até agora. Na semana que vem, sábado, 3 da tarde, a gente se encontra para mais uma Igreja do Apocalipse. Lembrando que amanhã à noite, em uma igreja adventista perto de você, na região centro-sul de Santa Catarina, teremos essa mesma temática e você é o nosso convidado. Deus abençoe e até semana que vem.